aleluia. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando no Sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Rezemos num tempo de profundo silêncio, do íntimo do nosso coração. Façamos brotar uma prece, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos dê o auxílio e nos faça compreender esta palavra de salvação que acabamos de ouvir e vamos meditar. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus para Jerusalém. 10 capítulos ao longo de várias semanas, nesse caminho para Jerusalém, Jesus vai instruindo os discípulos, os apóstolos e a multidão. As parábolas, os ensinos de Jesus preparam os apóstolos para entenderem o que acontecerá em Jerusalém. No domingo passado, falou-nos sobre a oração, rezar sempre e nunca desistir, e contou a parábola do juiz injusto e da viúva persistente. Hoje continua o tema da oração. Vamos lá? No seu folheto número 9, capítulo 18 de Lucas, versos 9 ao 14. Estamos já pertinhos de Jerusalém. No capítulo 19 já vai ser a entrada de Jesus em Jerusalém. Chegando perto, a advertência sobre a oração, porque Jesus não quer que os discípulos caminhem com ele, ou a multidão, e chegue lá no templo e nem rezar sabe. Que tragédia. Vamos lá? Vamos ver se a gente sabe rezar?
juntos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Para quem? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Espere lá. Então, Jesus percebe que no meio dele tem alguns seguindo, caminhando para Jerusalém, mas as motivações internas que tomam o coração de alguns que o seguem não são motivações muito sadias. Ele percebe que no meio dos que o seguem, tem alguns que confiam na própria justiça e desprezam os outros. Tinha naquela viagem de Jesus, mas hoje em dia também tem? Tem. Vou fazer uma pergunta mais desconfortável. Somos assim também? Marcados por confiar na nossa própria justiça e achar que porque temos um senso de justiça, de organização da nossa vida, nós montamos um esquema de desprezo aos outros? Isso existe em nós? Vamos ver se é possível corrigir isto. Qual é o caminho para superar esta forma religiosa equivocada, ineficaz, mais fraca do que a da viúva que fez barulho domingo passado? Vamos lá? 2 homens subiram ao templo para rezar. De novo, toda a espiritualidade, toda a mística da peregrinação a Jerusalém, da chegada ao templo e toda teologia da oração. 2 homens subiram ao templo para rezar. Para que é que a gente vai ao templo? Para rezar? Não é um clube de amigos, é para rezar. Qual é o perfil dos 2 homens? Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. 2 extremos, como nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade polarizada e extremada. No tempo de Jesus também havia esse tipo, polarizados e extremados, um fariseu e um cobrador de impostos. Toda a história de Israel, do Antigo Testamento, foi fortemente marcada pelo símbolo do templo de Jerusalém, o único templo construído por Davi no ano 1000 a.C., e esse templo era carregado de uma força simbólica que mantinha a unidade de Israel. O templo foi destruído várias vezes, mas a partir de 587, com a invasão da Babilônia e a destruição do templo, e mais tarde, no século IV, no século III, com a invasão grega do Império Helênico que invadiu Israel, e os gregos impuseram um violentíssimo modo de oprimir a fé de Israel. Se você quer entender isso, é só ler o livro de Daniel. O primeiro e segundo livro de Macabeus relatam bem esta opressão do Império Helênico, do Império Grego. Violentos. E o foco do Império Grego era desmoralizar a imagem e a simbologia do templo. Um movimento surge com a preocupação. Já que o nosso templo foi destruído, desmoralizado, nós precisamos resguardar nossa fé a partir de um elemento, a palavra. O movimento dos fariseus é um tipo de movimento dentro da igreja hoje, esses movimentos que surgem, que dizem, agora nós surgimos para defender tal causa. Os fariseus era a causa da palavra. O problema é que, com o passar de 2, 3, 4 séculos, eles se tornaram um grupo tão importante dentro da religião do Antigo Testamento, dentro do judaísmo, mas um grupo tão consolidado e com uma fama tão grande e uma propaganda que também faziam de si,
que eles passaram a ter uma opinião sobre eles mesmos mais importante do que a opinião sobre a palavra. Então, nós somos tão importantes na defesa da palavra de Deus que ficamos mais importantes do que a palavra. Mais importantes, a gente vai ver, inclusive do que Deus. A presunção religiosa é uma das mais perversas e perigosas presunções. Não tem nenhuma fachada tão perigosa, porque ela lida com o universo da subjetividade. Ela lida com a simbologia, com os afetos, com as emoções, com a fantasia, com o imaginário, e consolida, através de ritos e práticas, algumas seguranças internas que vão ficando muito rígidas. Então, é por isso que sempre foi, na história de todas as culturas e povos, sempre foi muito estreita a proximidade dos líderes políticos da abordagem religiosa. Sempre. Os fariseus representam em Israel uma liderança não mais religiosa, mas agora política. Quando vão tramar a morte de Jesus, eles fazem alianças com os partidários de Herodes para dizer, olha, nós não queremos contaminar diante da multidão nossa má fama por ter perseguido um cara tão piedoso. Vocês tramem e acusam-no, matam-no, e a gente ajuda vocês. Os fariseus, a origem deles, rapidamente, eram predominantemente, e vocês vão entender o salto, predominantemente os comerciantes de Jerusalém, os ricos comerciantes, os produtores dos animais e da linhagem de produtos que se vendia para os peregrinos chegarem em Jerusalém, na entrada do templo, ou dentro de Jerusalém, ou mesmo fora, os grandes acampamentos e as feiras para comercializar os produtos da oferenda do templo. A farinha, o azeite, a carne, cabrito, carneiro, novilho. Portanto, eram produtores e comerciantes. O outro grupo um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Esses dois grupos combinam? Claro que não. Imagina, quem mexe com comércio. O cobrador de impostos, o perfil desse cobrador de imposto aqui, é o perfil do cobrador de imposto, não aquele graduado, porque tem vários níveis na classificação em Israel. A principal característica dele é que ele é um funcionário do Império Romano, está a serviço da opressão do Império Romano. A finalidade dele é, tudo que entrava em Jerusalém saía de Jerusalém como mercadoria, capital financeira, comercial. Ele, na banquinha, taxava os impostos para dizer, para você entrar com isso aqui, pague tanto. Para você sair daqui com isso, pague tanto. Você imagine a oposição de conflito entre os piedosos fariseus enraizados na tradição de Israel e os empregados do Império Romano, cobrador de impostos, que eram tratados como a pior espécie de gente estrangeira em Israel. Vamos lá? Dito o perfil dos dois, os dois sobem ao templo para rezar. E como rezam? Vamos ver o conteúdo da reza. Eu quero propor a você, porque nós temos um problema. Nós temos muita dificuldade de entender o conteúdo da reza, os rituais para a reza, mas também nós temos muita dificuldade, particularmente nós católicos, de um certo padrão cultural. Nós temos muita dificuldade de envolver o nosso corpo na oração, porque a gente reza também com o corpo. Observe como os dois rezam também com o corpo. E o que o corpo diz? O corpo fala. Vamos lá?
Um era fariseu, outro cobrador de impostos. Versículo 11. O fariseu, olha o gesto corporal, de pé, rezava assim em seu íntimo. Vamos ao conteúdo? Ó Deus, eu te agradeço. Até aqui tudo bem. Mas ele começa a falar com Deus ao mesmo tempo uma aclamação e uma exclamação. Ó Deus, que de certa forma impõe também uma certa distância, não é? Ó Deus, eu te agradeço. E aí ele aponta não mais para Deus, ele aponta para ele, porque não sou, e aponta para os outros. Vamos ler? Como os outros homens. Como são os outros homens na boca do fariseu? Ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Vai. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Pronto. A primeira pergunta que você pode fazer para o fariseu é: cadê Deus? Para que Deus na sua vida? Se você é tão perfeito, se você já é juiz, você já se elege como modelo de perfeição. Ao longo dos 2000 anos do cristianismo, e também na tradição do povo antigo da Bíblia, de tempo em tempo surgem, com o advento da internet nem se fala, líderes espirituais e guias que tentam apresentar para a gente modelos e ideais de perfeição. Você quer servir a Deus, quer ser abençoado, reze desse jeito, vista-se desse jeito, traga o terço desse jeito, compre essa medalha, compre esse cordão, leia esse livro, não é? Frequente tal lugar, não é? Isso é o ideal de perfeição dele. O ideal de perfeição dele está pronto. Eu não sou como os outros homens. Eu sou aquele que faz jejum e dá o dízimo de toda a renda. Pode apelar? Se você fechar o olho, imaginar você no carro, dirigindo, ou a televisão ligada, uma música, uma batida, tuque, 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 uma voz de um locutor narrando, uma voz bem inflamada, com essa oração: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Lembra o quê? Propaganda eleitoral, não lembra? E é uma propaganda eleitoral, não lembra? Ele está fazendo uma propaganda eleitoral dele. Ele já se elegeu como modelo perfeito. E Deus deve-lhe. Deus não passa de um devedor, porque ele é tão correto que ele vai até Deus apenas para dizer para Deus: você me deve. Tem gente que reza assim. Não sabe que reza assim, mas tem gente que reza assim. Eu me basto. Deus tem uma dívida comigo. Não preciso da graça de Deus, mas Deus é que tem que derramar bênção e garantir os benefícios que eu tenho direito. Ele submete Deus a si. De vez em quando a gente escuta os exageros das campanhas religiosas nos templos, padres e pregadores que dizem assim: venha hoje para esta semana de bênçãos aqui na igreja, nós vamos apresentar os seus pedidos para Deus e Deus vai mostrar para você se Ele é Deus ou não é Deus. Eu represento uma autoridade que eu vou chegar diante dele e dizer: peraí, olha o envelope, olha o dízimo, olha a oferta desse aqui, atende, Senhor. E ele é obrigado a atender. O cobrador de impostos, como ele reza?
também com o corpo. Veja, versículo 13. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. primeiro ficou à distância. Segundo, E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. terceiro, Mas batia no peito, dizendo: quarto, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, bate no peito e fala com Deus. Como é que ele fala com Deus? Meu Deus. Como é que o fariseu reza? Ó Deus. Ó Deus. O pecador bate aqui, inclina a cabeça e diz: meu Deus. Onde está Deus para o pecador? No coração dele. Para o fariseu perfeito, moralista, tradicionalista, conservador nas regras e normas religiosas, nas tradições e preceitos culturais e cultuais, ele fala: ó Deus. Fica lá. O pecador diz: meu Deus. É uma intimidade. Ele fala com Deus, dirige-se a Ele chamando-o de meu Deus. Aponta para uma preciosa realidade que Deus tem. Tem piedade de mim. Deus para ele é fonte de piedade. Para o fariseu é fonte de dívida. Tem piedade de mim. E ele aponta para ele como um pecador, confesso. A nutricionista fala: você é o que você come, não é? O jornalista diz: você é o que você lê, o que você ouve. O místico diz: você é o que você reza. O que você reza? Quando você fala com Deus, cadê Deus na sua interlocução com Ele? Onde você o encontra? Como é que você se sente na presença dEle? Como é que você se relaciona? Como é que você põe você na presença de Deus? A religião serve para fazer de você um juiz que julga e condena os outros? Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como. Ou a religião serve para você, e aqui vem a abordagem mais forte, serve para você receber uma iluminação e não ter medo das realidades mais absurdas que lhe habitam e te apresentar da forma mais honesta diante de Deus. Para muitos, e é muito fácil transformar a religião num ambiente de camuflagem, de picaretice. Vamos ver o desfecho? O pecador diz: tem piedade de mim. Senhor, eu vim aqui, mas a única coisa que conta nessa minha vinda aqui é a graça do Senhor, mais nada. Para o fariseu é a dívida que Deus tem com ele. Versículo 14. Eu vos digo: este último voltou para casa justificado. O último é o cobrador de impostos. O outro não, o fariseu. O cobrador de impostos, um pecador público. Quase todas as vezes que o cobrador de impostos é referido nos evangelhos, ele é chamado também de pecador público. Ele voltou para casa justificado, o outro não, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Olhe para a cruz.
humilhado, humilha, humilhar, vem de uma palavra grega, de uma palavra latina, humilitas, que está associada a humus, terra. Ele é humilde. Ele, quando põe-se na presença de Deus, ele desce ao barro que ele é. Na presença de Deus, como leproso, curado, o samaritano que veio correndo, gritando, glorificando a Deus, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra. Lembra? De novo. Agora vem uma provocação muito difícil. Na psicologia e na psiquiatria, que nós estamos numa sociedade cada vez mais doida, de loucos, nós estamos cada vez mais malucos, se desencadeia uma desordem psicológica das doenças emocionais, numa proporção assustadora. E constantemente a gente diz, fulano foi ao médico, eu fui ao médico, o psiquiatra disse que eu tenho transtorno bipolar. Eu altero o meu humor de uma maneira muito perigosa para mim, para quem convive comigo, eu preciso de medicação. De novo, a gente polariza, bipolar, dois polos. Mas na verdade, do ponto de vista espiritual, nós não somos só bipolar. Também do ponto de vista humano, nós somos, cada uma e cada um de nós temos muitos polos, não temos? Às vezes nós elegemos alguns. E fica mais fácil, às vezes, a gente resume em 2, 3, 4. Vou convidar você, porque como se trata de oração, a fazer um exercício psicológico e emocional ao modelo dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Você entrar dentro de você e encontrar dentro de você o fariseu que te habita e o cobrador de impostos que te habita. Aquele lado seu, uma coisa importantíssima. A oração do fariseu, ela traz conteúdo importante. É importante não ser ladrão, não ser desonesto, não ser adúltero, não é? É importante. O que ele fala para Deus não é necessariamente coisa ruim, não. Ele é disciplinado, determinado, organizado, faz o jejum, dá o dízimo. O problema é que esse lado nosso, organizado, determinado, às vezes faz a gente desenvolver também o quê? Agressividade, não é? Intolerância, preconceito, discriminação, não faz? Julgamento, não faz? O seu lado organizado tem feito mal para você? Tem conduzido você a ser presunçosa, presunçoso, julga, condena, até quando reza? E o seu lado cobrador de impostos? Rezar é colocar-se na presença de Deus e deixar a luz do Espírito Santo fazer você encontrar dentro de você o que te habita, todos os lados, todos os polos que você é, e iluminar estas realidades. Vencer o lado pecador, e confesso que você assume, eu sou pecador, mas não basta dizer eu sou pecador, é preciso de um propósito. Se alguém chegar no confessionário e dizer, eu vim confessar, e a pessoa não disser que confessa, mas abraça o firme propósito de mudar, ela não pode receber absolvição. Claro!
É preciso de firmeza no propósito. Você conhece os polos que polarizam você? Domingo passado era o juiz e a viúva. Hoje é o cobrador de impostos e o fariseu. O rigoroso e piedoso religioso e o pagão, o funcionário do Império Romano, ladrão, desonesto, corrupto, que taxa impostos. Hoje, ao voltar para casa, você vai voltar justificado ou não. A teologia ou a doutrina da justificação é a base da reforma protestante. Jesus fala: este último voltou para casa justificado. A teologia protestante diz que a doutrina da justificação é baseada unicamente na fé. Outros movimentos e correntes falam na palavra de Deus, mais nada. A fé católica apostólica romana diz que o que nos justifica, o que põe-nos de novo erguidos, de pé, com dignidade de filhas e filhos de Deus diante de Deus, é a graça que Jesus nos oferece, a graça da salvação que Ele nos dá de graça na cruz. Para a teologia católica, é a graça de Jesus oferecida na cruz, a única fonte que nos justifica diante de Deus, seu sangue e sua morte. Por esta graça de sua oferta pela nossa salvação, brotam para nós várias fontes. Duas delas, a fonte da fé e a fonte dos dons que nos capacitam, nos qualificam para as boas obras, para a caridade. Então não é só a Bíblia, não é só a fé. Nós precisamos de fé, mas precisamos dos dons do Espírito Santo como expressão de homens e mulheres salvos. Você vai voltar para casa justificado pela graça, ou você vai voltar para casa só falando bem de você e fazendo a lista das desgraças alheias daqueles que você não gosta? Do outro time de futebol, do outro partido político, da outra corrente ideológica. A igreja será para você apenas um ambiente para você expressar sua intolerância, ou será o templo em que você se encontrará na presença de Deus, e tenha você a realidade qual for que te habita, não temer esse polo posto na luz de Deus para te corrigir da sua presunção do fariseu ou da sua humilhação de pecador. Amém? Amém. Amém. Então põe-se na presença de Deus. Não tenha medo. Permita que a luz do Espírito Santo inunde, invada, preencha as realidades sombrias que te habitam e às vezes te habitam e se manifestam fortemente exatamente quando você está no templo. E que às vezes você faz é escamotear, camuflar e esconder. Invada com a luz do Espírito Santo a sua alma. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e comece a rezar como o cobrador de impostos, que a gente reza no ato penitencial, depois reza na hora da fração do pão. Contemplando o pão partido, a gente diz 3 vezes: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Reze como o cobrador de impostos. Bata no peito e confesse sua confiança, sua fraqueza na presença de Deus. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador.
Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Continue sua oração do seu modo. Abra seu coração na presença de Deus. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Fiquemos em pé. Deixe suas mãos livres, estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu modo, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, derrama sobre mim, derrama sobre nós, o seu Espírito Santo. o seu Espírito Santo. Queima, Senhor, Queima, Senhor, todo mal que nos habita, todo mal que nos habita, todo pecado todo pecado que estraga que estraga nossa paz, nossa paz, nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com Deus, com os irmãos. com os irmãos. Vence, Senhor, Fez, Senhor, por seu sangue derramado na cruz, pelo teu sangue derramado na por sua morte e ressurreição. por sua morte e ressurreição. Vence tudo que em mim Vence tudo que em mim me escraviza me escraviza, e me transforma que me transforma num fariseu, num fariseu, opressor, opressor, julgador, condenador. condenador. Vence em mim Vence em mim esse lado esse lado de pretensão, de pretensão, de ser dono da verdade, de ser contra a verdade, mas também vence em mim mas também vence em mim todas as minhas realidades todas as minhas realidades de humilhação, de humilhação, de fraqueza, de fraqueza, de desorganização, desorganização, de pecado, de aceitação de aceitação do mal em minha do vida. mal. Jesus, Jesus, na cruz, na cruz, o Senhor é a única fonte o Senhor é a única capaz de nos regenerar. fonte de nos regenerar. Restaura, Senhor, Restaura, a Senhor, minha vida, a minha vida, a nossa vida. a nossa vida. Eu quero Eu quero voltar para casa voltar justificado justificado. no seu amor. Põe a mão no seu coração, faça a sua oração de agradecimento a Deus, que opera em você uma vida nova, uma justificação diante de você mesma, você mesmo, diante dos outros, diante de Deus. Agradeça, Jesus. Incendeia minha alma, Incendeia minha